júri é sempre uma tensão. É tensão o tempo todo, você está tenso quando o réu vai falar. E o detalhe, você não pode demonstrar essa tensão para os jurados. No momento em que você entra em plenário, você está sendo observado pelos jurados. Ah, mas eles estão na plateia. Tudo bem, mas eles estão observando a forma como você se porta com quem está servindo café, a forma como você se porta com o promotor, com o juiz, com o teu colega, a seriedade que você está dando para aquele caso. Porque se você não está levando a sério aquilo, eles não vão levar. Não. E tribunal de júri não é salão de festa, então não é motivo de alegria, risada, isso é uma coisa séria, né? Como eu falei, tragédias. Então o advogado ele é analisado o tempo todo. A forma de perguntar para a testemunha, os indeferimentos que o juiz faz. Então você tem que levar tudo isso em consideração, porque é o conjunto desses detalhes que lá na frente vai te permitir ter um pouco de credibilidade com o jurado. Né? Então, por isso que eu digo, o júri não é para aventureiro. Ou seja, aquele advogado, eu quero fazer um júri para ver como que é. Bom, não vai fazer, né? Você não é a tua praia, você pode ser muito bom e certamente é em outra área, mas o júri é uma defesa artesanal, comprometida, feita para aquele caso concreto, em que você tem que estar ciente. Né? Aqui eu tenho que me importar de forma responsável do início ao fim do julgamento, e mesmo depois, em caso de absolvição, não tem nada a ser comemorado ali em plenário. Porque se absolveu alguém, tem a família da vítima que merece os respeitos, tal, né? Que pode entender de forma diversa, né? Se você, eu quero comemorar porque foi um trabalho bem feito, bom, então você vai no escritório, sai com outros colegas, porque você também, o teu trabalho teu, você lutou por aquilo dentro do direito, né? Sim. Mas ali não, ali é um momento de respeito com as vítimas, com todo mundo, né? Ninguém perde, ninguém ganha. Júri não é um jogo, né? E todo mundo já perdeu. Eu costumo dizer, quando o fato vai para júri, é porque todo mundo já perdeu. Alguma coisa deu errado no âmbito da sociedade que levou aquele fato a júri. A gente aborda algumas estratégias e tal, mas não é de fato, como o doutor colocou, um jogo. Até porque, assim, para nós que estamos atuando corriqueiramente em processo, você já tem o calo profissional, né, como foi colocado. Mas que inclusive nós estávamos falando isso com a Michelle quando ela veio aqui, que talvez eu sinto que falta um pouco, às vezes, nos profissionais que atuam, em geral, no processo, que é um pouco da sensibilidade. Eu vejo que o advogado tem mais, carrega isso mais, às vezes, né? Principalmente quando atua numa parte penal. Mas falta aquela sensibilidade de que aquele é o processo da vida das pessoas, né? Por exemplo, da vítima, da família da vítima, ali, se ela, né, houve a questão da morte ali, a família da vítima espera uma resolução, né? Espera que o fato seja analisado. Claro que provavelmente espera a condenação, que haja culpados, né? Mas é o processo, às vezes, da vida delas. Nunca mais vão ter acesso ao Poder Judiciário. É possível. E a mesma coisa o réu, né? Às vezes ali nunca respondeu um crime, às vezes é um réu primário, nunca respondeu um crime ou nunca precisou da justiça. Então, a credibilidade que ele vai levar do Poder Judiciário está ali naquele ato, né? Porque o que ele participa. O tribunal do júri é o dia que ele vai lá para ser ouvido, tirando a instrução durante o processo e tal. É o dia que ele vai lá para ter a sentença do juiz para finalizar o processo. Então, eu acho que tem que ter essa sensibilidade, né, nos profissionais, de levar aquele trabalho a sério, adotar esse comportamento, para ver que para as pessoas quem não participa do processo ativamente, habitualmente, né, aquilo ali é a visualização dela do mundo jurídico, né? Sim, é a única experiência, às vezes, que eles têm com o Poder Judiciário, de uma forma concreta, não abstrata, de que existe esse poder, né? É aquilo ali, a concepção que eles vão levar para casa é aquilo que eles presenciam, né? Nós somos sensoriais. Sim. A gente entende o mundo por meio daquilo que a gente vê, ouve, ou encosta, né? Com relação aos sentidos, né? Então, se ele tiver uma experiência ruim de um descaso de um profissional com a situação dele ali, infelizmente a imagem que ele vai levar e que vai propagar para outros é aquela ali, né? Então, por isso a importância da beca, o sentido da beca e da toga no júri, né? Sim. Que os profissionais saibam que eles não estão ali agindo por conta própria, né? A beca do advogado, do promotor ali, ele representa a instituição. Quando você veste a beca, você está se despindo da tua carreira profissional unicamente, né, dela. Você não é só mais o Ezequiel profissional liberal, você é o Ezequiel, mas você é o representante da OAB ali. O juiz, ele representa o judiciário, o promotor. Então, os operadores, eles têm que ter essa concepção, porque os atos que eles praticam ali, ele repercute sobre as instituições que eles representam. Aí essa preocupação de mostrar para a sociedade que está todo mundo ali interessado num julgamento justo, né? É lógico, vai acontecer situações hilárias em júri, que é um procedimento sério. Vai acontecer. Às vezes, quando o procedimento é tão sério, tão simbólico, tão formal quanto o júri,
é o momento em que acontece uma coisa inusitada que todo mundo ri. Eu já tive situações de júri que um colega meu, e eu falo o nome dele aqui, o prefeito de Coronel hoje, Anderson Barreto. Eu tive a oportunidade de conhecer o júri lá, lembra que eu fui assistir lá em Cantagalo? Eu fiz um júri com o Anderson, um grande amigo, um dos grandes profissionais. A advocacia do júri perdeu muito com o Anderson como prefeito. O poder público pode ter ganho, mas perdeu muito. Espero que ele volte logo para a advocacia. Mas aconteceu num júri, lá em Coronel Vivido, um júri longo de 5 dias que teve um tempo atrás. Eu representava um cliente, o outro lá. Em determinado momento se discutia a cor de uma motocicleta. E ele perguntou para uma testemunha, ela é uma senhora, né, que ela teria visto os executores do crime. Mas que cor que era essa motocicleta? A senhora disse que essa motocicleta era preta. E ele veio com a segunda pergunta. Mas e se não fosse preta? Ela falou, se não fosse preta seria de outra cor, sabe? Mas naquele momento de tensão, a resposta dela foi tão natural. Se não fosse preto seria de outra cor. O jurado riu, o juiz riu, o promotor riu, todo mundo que estava no plenário, sabe? E um júri altamente tenso, né? Eu não entendi o objetivo da pergunta dele, mas a resposta foi tão natural, assim, sabe? Que mesmo que todo mundo se controle, não tem como, sabe? É uma coisa que talvez fora daquele ambiente formal não tivesse graça nenhuma, mas dada a seriedade do momento... Quebra um pouquinho mais irônico já gera essa situação. Tem coisas que, uma época eu fiz um júri em que o promotor riu porque o meu cliente era acusado de ter mandado matar um cara. E esse cara que ele mandou matar, ele estava preso, também não valia muita coisa. Eu não estou fazendo julgamento de pessoas, mas do ponto de vista de antecedentes. E ele veio para o júri algemado, a vítima veio para o júri algemado. Né? E daí eu começo falar, tal lá, e o promotor quis questionar lá, que era uma pessoa boa, tal. Bom, o senhor está dizendo que é um anjinho, esse anjinho não pode voar, porque ele tem um teto, ele está preso na cela, né? Nesse momento o próprio promotor começou a dar risada, depois ele falou, doutor, como é que você me fala aquilo? Mas vai ver o rio do cara. Esse promotor é o Leandro Garcia Assunção, hoje trabalha no Conselho Nacional do Ministério Público, fantástico, tem curso de filosofia, é demais, um cara muito bom, sabe? E num júri que eu fiz com ele, junto com outro colega, eles começaram a debater e estava uma divergência de tese lá, e o juiz deixava correr meio solto, e que uma hora ele falou, eu não vou ficar aqui ouvindo essas asneiras. O senhor falou para o meu colega e começou a sair do plenário. E o meu colega falou, não, foi lá e buscou, pegou o Flamengo, o senhor vai voltar, vai ouvir. Sabe, o júri tem essas coisas, né? Mas o que eu acho muito bacana da grande maioria dos profissionais do júri, ali no momento ferve. Dá o fervo com o juiz. Acabou ali, meu amigo. Ele morreu no processo. Você tem que abstrair da tua vida. Ficou no processo e tá tudo certo. Muitos conseguem ter essa alguns não, né? Mas aí já se questiona se ele está na profissão certa, né? Tem um caso, acho que o pessoal acompanhou bastante aí, né? No nosso público mais leigo, foi o julgamento da Boate Kiss, né? Que bastante pessoas tiveram acesso e realmente ali ferveu bastante com os advogados, né? Então, bem interessante, assim, essa questão. E não sei se você quer comentar algum detalhe sobre esse caso ou deixar... O caso da Boate Kiss, o que eu acompanhei foi o que a população em geral, a mídia acompanhou, que era alguns sites e grupos de direito, o pessoal postava ali, né? Agora, a atuação, cada profissional tem uma forma de atuar diferente, né? Nós temos aqui profissionais no Paraná, por exemplo, um colega lá que pegou uma outra colega pelo pescoço, né? Como uma forma de demonstrar ali o que teria acontecido. É um perfil que eu não recrimino e não... Mas eu não faria, sabe? Ele tem o Jean Severo ali da Boate Kiss ali, que ele tem um jeito muito peculiar de trabalhar, né? A testemunha está falando, o senhor está mais mole que prega em polenta, né? Tira o dado pro Gil deitado, essas coisas. Mas é o perfil dele, o público gaúcho, os promotores conhecem ele age dessa forma e consegue os resultados dele lá, porque ele não é nenhum experiente, é um professor, ele tem conhecimento, tem experiência, ele sabe com quem que ele está trabalhando, né? E às vezes para o público que assiste o júri, é isso que torna o júri interessante, né? Mas eu sempre tenho uma preocupação de lembrar, às vezes até em faculdade para os alunos, quando me perguntam, né, sobre esse assunto, que no momento que você está fazendo júri, a tua atenção é para os jurados. Você não está ali para fazer, dar show, você não está ali para fazer, jogar para a plateia, você está ali para defender. A tua defesa não tem que ser bonita, ela tem que ser uma defesa útil. Você tem que estar ali para defender os interesses do teu cliente. Não adianta você fazer uma defesa fantástica, você é um excelente orador, tudo mais, e o teu cliente pegou 18 anos. Né? Vai lá, faz uma defesa simples, uma defesa objetiva,
clara, porque o discurso no júri ele é um discurso diferente. Eu não vou falar no júri, por exemplo, numa tentativa, dizer que o réu não deu início à execução dos crimes de homicídio porque não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, que é o artigo 14 do CPP diz isso. Eu vou ter que simplificar isso. Falar, o réu não tentou matar. Né? Então, tem muitos advogados que abusam do latim, né? Que a gente sabe, ânimos decandi, ânimos laudandi, aquelas coisas todas, e o jurado fica boiando. Ah, é bonito, porque demonstra que você tem erudição, que você consegue falar bonito. Ah, mas e o resultado final? Serviu alguma coisa? Né? O Evandro Lins Silva dizia isso. Defender bem, não defender bonito. Defender útil. Essa é a função. Então, o advogado de júri tem que ter essa concepção. Daí volta naquilo que nós estávamos conversando, porque às vezes quando você usa esse excesso de linguagem ou aborda uma questão muito técnica, você dificulta essa aproximação com o jurado. Né? Porque aí você não está falando na linguagem dele, você não está falando na língua que ele entende. Exatamente, Rafa. E veja, às vezes o profissional ele tem que colocar a sua cara a tapa, às vezes não sendo tão técnico, às vezes sendo até impreciso. Né? Porque para que o jurado possa compreender. Daqui a pouco alguém que está ali assistindo, outro colega, vai dizer, olha, mas o cara está falando coisa que tecnicamente é errada, mas o objetivo ali é manter o canal de comunicação. Só tem duas formas de a gente conversar, que se descobriu hoje com jurados, né? Porque não há um diálogo, há um monólogo. Ou pela palavra escrita ou pela palavra oral. Né? Os gestos, os apartes velados, aquelas até também funcionam de certa forma. Mas então, você tendo essa via de importante de comunicação, que é a palavra, você tem que utilizá-la da melhor forma possível. E para o júri que é leigo, tem que ser de uma forma clara. Imagine, né, eu não tenho conhecimento em medicina. Médicos altamente capacitados vindo me explicar uma questão de endometriose, por exemplo. Né? Com termos técnicos, eu não vou entender nada. Ele vai ter que simplificar, ainda que ele peque no sentido técnico, na extensão do conceito, na definição precisa, mas para que eu possa compreender. E o advogado tem que ter essa noção com o jurado também. Senão, é aquela coisa, um processo bem instruído vai por água abaixo por você não saber expor. Né?